Então, agora nós vamos dar continuidade ao último vídeo que nós falamos sobre o Graph 7 e o planejamento todo que a gente tem que fazer antes de fazer a programação, porque fazer uma programação é igual a fazer qualquer trabalho. Você primeiro tem que fazer o planejamento. Aí depois que fizer o planejamento, aí tudo bem, aí você parte para o trabalho. É como se você estivesse fazendo uma obra dentro de casa. Vamos construir lá, por exemplo, fazer uma obra de carpintaria, fazer uma mesa, qualquer coisa. Você tem que primeiro fazer o planejamento. Então, na programação, é a mesma coisa. Você vai fazer um programa, vai desenvolver um software, mas antes você tem que definir muito bem o que você quer. Por exemplo, aqui na nossa tabela, você vai olhar, você vai falar, poxa, que é isso? É uma matriz? Né? É como se fosse uma matriz mesmo. A nossa tabelinha foi extraída do Graph 7, e o Graph 7, eu não sei se dá para ver daí, né? Dá para ver tranquilo, o Graph 7 é o passo a passo do meu processo, e esse processo, ele é um tipo diferenciado, ele, não é, ele pode ser chamado até de um processo contínuo, mas é um processo sequencial. Então você tem o passo a passo. Os processos em batelada, normalmente, eles são sequenciados, eles utilizam uma sequência. Por exemplo, vamos fazer uma reflexão a respeito da nossa indústria, a indústria do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que tem uma capacidade industrial muito grande em relação aos outros. Já houve épocas em que foi bem melhor, né? Só que agora houve uma diminuída e tal, mas primeiro é São Paulo. São Paulo tem 70% das indústrias de todo o Brasil. Depois você tem o Rio de Janeiro bem localizado, junto com o Sul também, que tem indústrias, né? Mas a indústria do Sul, Santa Catarina e Paraná, é uma indústria mais manufatureira. Aqui você tem muito processo químico. A gente tem indústrias de alimentos, indústria de cosméticos, indústria farmacêutica muito boa, muito poderosa, muito forte. Tem a indústria de petróleo, tem os processos petroquímicos, tudo isso. E muitas vezes você vai precisar de utilizar um reator como esse aqui para sequenciar o teu processo. O nosso exemplo foi aquela fábrica de Guaraná Natural, um exemplo bem simples para começar, em que você tem duas bombas, seria no caso a bomba 1 e a bomba 2. A bomba 1 vai entrar com xarope e a bomba 2 vai entrar com água. Lembra que na aula passada a gente fixou até as quantidades? Você vai ter 20% de xarope e 80% de água para compor os 100% da mistura. Então aqui você tem um medidor de vazão, o FT que está escrito aqui. Talvez não dê para ler bem o I, né? Que é uma entrada, por isso que é I, é o input, é o I105 e o I106. O que eles fazem? Eles são transmissores de vazão, mas ao mesmo tempo que eles transmitem a vazão, eles totalizam. Vamos fazer uma analogia com o hidrômetro que nós temos em casa, né? Antes de chegar a água lá, a água é medida. O nosso consumo de água é medido através de um hidrômetro, que nada mais é do que um totalizador de vazão puramente mecânico. Agora, existe uma grande variedade desses medidores, desses totalizadores de vazão. No caso, você pode ter um tipo turbina, por exemplo, que à medida que vai passando o produto, ele vai gerando um trem de pulso, e esse trem de pulso está sendo contado. Nesse caso é assim. Não, quando o fluxo for passando aqui, o medidor tipo turbina, ele vai registrando e vai jogando um trem de pulsos. Esse trem de pulso vai para onde? Vai para uma entrada digital do CLP. Mas por que é a entrada digital? Você está medindo vazão? Sim, estou medindo vazão, mas eu estou mandando o quê? Pulso, ou 0 ou 1. A cada pulso, a cada transição de 0 para 1 que chegar na entrada do meu CLP, lá naquela entrada vai ter um contador. E esse contador vai registrar esse pulso. Vai fazer o registro e vai dizer, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegar em 306, pela prática que a gente tem aqui usando esse programa, né? Quando chegar em 306, o meu tanque vai estar completamente cheio. Então eu sei que 100% corresponde a 306 pulsos.
Não importa, quando você for fazer esse projeto à vera mesmo, dentro de uma fábrica, você vai ver, pô, qual é a medida desse tanque? Ah, esse tanque tem 5.000 litros. Vamos imaginar que você esteja fazendo um projeto em uma cervejaria. Você tem um tanque de 5.000 litros lá para fazer o chá da cerveja. O teu medidor de vazão, a cada pulso, vai ter uma quantidade X, pode ser em litros, 5 litros, 4 litros, depende. E você vai estudar quantas quantidades daquela vai encher o teu tanque. Aí você vai traçar uma função do tipo assim, quantos pulsos corresponde a qual quantidade do produto que está enchendo o meu tanque. Aqui eu já tracei essa função. Eu sei que 306 pulsos vão completar o nível do meu tanque. Então, vamos botar 158, enfim, 306 ou 302? Não, 302 pulsos. Então, a metade de 302 vai dar 151, vamos dizer assim, né? 151 pulsos eu vou ter pela metade. Ah, quanto vai dar 20%? Ó, 10% vai dar aproximadamente 15 pulsos, 20% vai dar 30 pulsos. Então, quando chegar aos 30 pulsos, eu vou botar um contador lá que ele vai registrar, chegou 30 pulsos. Aí eu vou usar a estratégia de contador e comparador. Quem vai gerar a minha transição? Lembra que para passar de uma etapa para outra, né, vamos botar aqui, para passar de uma etapa para outra, você precisa satisfazer uma transição. Então, o que é a transição? É o pronto para sair daquela etapa e partir para outra. É um aviso, olha, já deu, passa para a próxima etapa. Então ele vai passar para a próxima etapa, que é o seguinte, para de jogar xarope aí, que já está legal, tá? Já tem 20%. E agora começa a colocar água, e a água vai enchendo esse tanque. E eu tenho duas formas de fazer, ou eu conto os 80% de volume de água, ou então eu uso um sensor aqui em cima, que vocês estão vendo esses dois sensores aqui, ó, são dois sensores ultrassônicos. Eles vão dizer onde o nível está alto e onde o nível está baixo. Quando o sensor de nível alto for atingido, eu vou ter uma outra transição. Então aqui, ó, a princípio eu estou com o processo totalmente parado. Aí esse processo totalmente parado, ele precisa de o quê? Ele precisa de um start. Ele precisa de uma transição aqui, cujo endereço vai ser o meu botãozinho de start aqui. Eu dei o start, o endereço do start é I101, não, tá aqui, eu vou documentar tudo isso. O start vai ser o botão 101. Na hora que eu der o start, ele vai sair da inércia, da posição de 0, que estava descansando lá o processo, e vai partir para a posição, para a próxima etapa, que é a etapa 1. E o que ocorre na etapa 1? Ó, só ocorre uma coisa, as outras coisas ficam paradas. O que vai ocorrer na etapa 1? Eu vou ligar a minha bomba de xarope. E a bomba de xarope vai começar a funcionar, até que chega no momento em que eu atingir os 30 litros de xarope. Aí eu vou ter um outro aviso aqui, que seria uma outra transição, né? Que vai dizer, ó, chegou a quantidade de xarope. Essa transição vai estar relacionada à saída do comparador, porque o meu contador ele vai registrar 30 pulsos. Depois dos 30 pulsos, ele vai comparar com uma referência, que seria um set point, né? Ah, atingiu o set point? Atingiu. Então, seta um flag. Depois eu vou comentar com vocês melhor sobre o flag. O flag é uma sinalização. Flag significa bandeira. A sinalização pode não ser física. Ela pode ser o quê? Uma sinalização virtual. No caso do meu start, a sinalização foi uma sinalização física. No caso da minha comparação aí com os 30 litros, eu posso usar um bit interno da memória do meu CLP. E esse bit interno vai ter um nome, eu vou ter que documentar ele, vou ter que deixar ele aqui na minha folha, né? Que seria, no caso, a minha lista de I/O. A lista de I/O é um documento muito importante. Vai estar lá escrito lá, então, o flag responsável pelos 30 litros. E eu vou partir para a próxima etapa, que é a desliga a bomba de xarope e liga a bomba de água. E a bomba de água vai encher o tanque. Quando chegar no limite superior aqui, o meu sensor agora é físico. É um sensor de nível alto. Ele vai dizer, olha,
chegou ao nível alto, desliga a bomba 2, desliga a água e agora só vai misturar. Você agora vai fazer vai tomar uma outra decisão, que é o misturador. Repara que os outros estão aqui, ó, 0, 0, 0. Ele ligou o misturador e aproveitou também para ligar o quê? O aquecimento, que é o nosso heater. O aquecimento, porque a mistura precisa ser aquecida ao mesmo tempo que ela está sendo misturada para poder homogeneizar a nossa solução de xarope com água. Quando você aquece, você consegue fazer algumas vibrações internas das moléculas e ocorre uma interação maior da mistura. Daí, então, passa-se um tempo fazendo isso, num determinado valor de temperatura e de batimento. E daí, então, acabou esse tempo, você vai mandar a bomba de descarga. Olha, tira agora a mistura e leva para o envasamento. Leva para um outro tanque lá, porque esse tanque vai alimentar o setor de envasamento do nosso Guaraná. Acabou? Depois que você esvaziar completamente o tanque, o nosso sensor de nível baixo vai dizer, opa, esvazia, pode desligar a bomba que o tanque está quase vazio. Se você bombear um pouquinho mais, você pode cavitar a bomba. E aí esse sensor tem uma particularidade. E eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, tá bom, gente?